Bom estarmos aqui na presença do Senhor, né? Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de aqui ter chegado, pelo convite da nossa irmã Cristina, né? E nos convida a terceira vez, né, que a gente está aqui. E isso não é para a glória nossa, mas é para a glória de Deus. E louvamos a Deus porque Deus tem falado aos nossos corações já desde o início. Tem falado de várias formas. É bem verdade que para eu e você chegarmos aqui, como falou a nossa irmã Cristina, não foi fácil. Nosso corpo, essa estrutura humana, essa natureza decaída, ela se cansa, se fadiga e muitas das vezes queremos ficar em casa, né, numa cama, num sofá ou numa rede. Isso é uma briga constante do corpo, da carne com o espírito. Mas louvamos a Deus porque aqui chegou um povo que almeja e deseja ir morar no céu, que deseja ouvir não as palavras do irmão Andriê, mas as palavras do Senhor, que são palavras de vida para cada um de nós. O Senhor tem falado que nós devemos dar graça, né, por todas as coisas que Ele tem feito. O Senhor tem falado que quando nós nos sentimos cansados, é Ele que renova as nossas forças e nos dá vigor para continuarmos a caminhada, pois nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar é no céu. E o Senhor tem preparado este lugar para os que são fiéis, para aqueles que guardam os mandamentos, os ensinamentos do Senhor e que praticam a palavra do Senhor. Pois a palavra mesmo, ela nos instrui que nós não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E louvamos a Deus que antes nós éramos criaturas e hoje nós somos filhos. E nós somos filhos por adoção por meio de Cristo Jesus. E se somos filhos por meio de Cristo Jesus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos justificados e podemos hoje dizer com alegria e certeza no nosso coração que nós temos paz com Deus, como foi falado também através dos louvores. Então, essa paz que nós temos interior, só quem pode dar é quem teve esse encontro verdadeiro com Jesus. O mundo aí fora oferece uma paz mentirosa, uma paz enganosa, uma paz que engana a muitos e muitos têm se perdido, se deixando levar por essas falsas paz que o mundo aí fora oferece. Mas louvamos a Deus que nós temos a paz de Cristo habitando dentro de nós. Isso é motivo de glorificarmos. Mas por nós sermos filhos e herdeiros de Deus e sermos justificados por meio do nosso Senhor Jesus, nós vamos deixar de passar por tribulações e perseguições aqui nesta terra? Não. Quero dar uma pincelada no que foi lido, o texto sagrado que foi lido pela nossa irmã Rafaela. Isso nos traz uma reflexão para nossas vidas, em que os discípulos que eram pescadores, ou seja, eram homens que tinham experiência com o mar. Aqueles homens certamente já tinham vivido vários momentos ali em alto mar, no mar da Galileia. E ali o Senhor Jesus, quando dá uma ordenança para que eles passassem para outra margem, e Jesus estava no barco. E o que nós podemos tomar de lição para nossas vidas? Que mesmo nós estando com Jesus, nós iremos passar por aflições, nós iremos passar por perrengues da vida, por tribulações e tempestades
tempestades que se levantam contra as nossas vidas. E isso, as tempestades que se levantam na nossa vida, muitas das vezes nós nos sentimos com medo, com temor. E ali achamos que aquela tempestade que se levantou, seja ela de uma ordem financeira ou de uma ordem física na área da saúde, ou até mesmo de uma escassez que nós estamos passando, e muitas das vezes abrimos o nosso armário ou a nossa geladeira e não vemos nada, e a gente não olha para um lado e olha para o outro e não vê nenhuma solução. Mas eu quero dizer para a amada igreja que, como nos diz as Escrituras, nós devemos olhar para o alto, que é de lá que vem o meu e o teu socorro. Porque quando nós não podemos fazer em que achamos que não há mais saída, aí o Senhor Jesus entra, porque aquilo que podemos fazer, nós fazemos. Mas aquilo que nós não podemos fazer, quem faz é o Senhor. E quando você está na presença dEle, como o Daniel que estava na presença dEle, orando, ali sendo fiel ao Senhor, buscando a face do Senhor, nós temos experiências extraordinárias com o Senhor. E só tem essas experiências extraordinárias quem realmente vive ali a experiência com o Senhor, quem confia nele, como diz o salmista. Que nós devemos confiar nele, por mais que aos olhos humanos, na ótica humana, nós olhemos e não vemos ali a solução, mas com os olhos espirituais nós temos: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Senhor, eu não tenho poder, mas o Senhor tem todo o poder, como foi também dito nesta noite. Pois é Ele que vai solucionar todas as coisas, que vai suprir as minhas e a tua necessidade. É Ele que conhece o meu e o teu coração. A palavra nos garante, amada igreja do Senhor, que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabe o que você vai pedir. Mas uma coisa também nós aprendemos com as santas e sagradas Escrituras, que nós devemos pedir, porque como foi dito pela nossa irmã Cristina, que todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate se abre. E essas experiências só vai ter quem está firme com Jesus. Muitos aí têm dado cabo às suas vidas quando a tempestade vem, a escassez vem, a luta vem, e muitos têm tirado sua própria vida. Por quê? Porque muitos não têm tido verdadeiramente um encontro com Cristo. Têm olhado para as coisas terrenas. E a Bíblia nos diz que o que é ligado no céu é ligado na terra. Amém? Eu gostaria de compartilhar um texto das Sagradas Escrituras que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com a amada igreja. Eu queria pedir o irmão do teclado aí para fazer aquele plano no fundo musical. De Jesus. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 37, que diz assim a palavra do Senhor: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Versículo 37. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Amém? Pai, nós queremos te louvar, Senhor, por estarmos na tua presença, pela porção da tua palavra, e que o Senhor, Espírito Santo, colocou em nosso coração.
fala de uma maneira extraordinária e maravilhosa ao coração da tua igreja, Senhor. Importa que o teu nome seja glorificado e engrandecido. É o que nós assim te pedimos. Tudo isso, a tua orientação, a tua bênção, no nome de Jesus. Na vida, amada igreja do Senhor, nós precisamos tomar decisões e escolhas em várias áreas da nossa vida. E essas decisões que nós tomamos, essas escolhas, elas vão refletir num futuro bem próximo. É bem verdade que muitas das vezes nós tomamos decisões erradas e, consequentemente, através dessas decisões que nós tomamos, nós vamos sofrer consequências por essas decisões que nós tomamos. Mas também tomamos decisões corretas, decisões certas, e que também nos trará ali algo bom para nossas vidas. E é interessante observarmos que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos no capítulo 1, a mensagem do Senhor, ela se inicia com a mensagem trazendo o arrependimento. Marcos 1:15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o homem, no princípio, quando ele desobedeceu a Deus, e com a desobediência veio o pecado, o homem se afastou da presença de Deus. E é necessário que o homem se reconcilie com o seu Criador. Pois o homem que agora foi colocado para fora do jardim, o homem que está destituído da presença de Deus, é necessário que ele se arrependa dos seus pecados, para que assim venham tempos de refrigério na presença do Senhor na vida do homem. E a mensagem do Senhor Jesus que se inicia, ela se inicia justamente trazendo à humanidade a mensagem de arrependimento e de crer no Evangelho. Pois se nós estamos aqui, é porque nós temos crédito a esta palavra. A palavra esta que nos alcançou, a palavra essa que nos deu vida e nos libertou de um jugo de escravidão a qual antes nós vivíamos. A Bíblia nos diz que o príncipe deste século tem cegado entendimentos de muitos, e muitos têm perecido justamente por não conhecerem a verdade. E é como a palavra também do Senhor nos diz, em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E antes, aquele que bebia, se prostituía, vendia drogas, se drogava, enganava, mentia e tantas coisas mais, em que, quando estávamos distantes do Senhor lá no mundo e ouvimos a mensagem do Senhor, uma mensagem que nos traz vários erros, mas não na palavra de Deus, os erros que estão em nós mesmos, a qual nós desobedecemos e praticamos algo que satisfazia o nosso eu, o egocentrismo, que satisfazia as nossas próprias vontades. Mas quando demos crédito a este Evangelho, uma palavra de mudança, de transformação de vida, de renúncia, de convenção, aí tivemos a oportunidade de tomarmos uma decisão, de tomarmos uma escolha. E essa escolha, assim como Maria disse que escolheu a melhor parte, que foi estar aos pés de Jesus. E louvamos a Deus, porque muitos de nós que aqui estamos,
Aquilo que era velho, como o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios 5,17, ele diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Por quê? Porque agora nós tivemos um encontro com o Senhor e agora já não andamos conforme a nossa própria vontade, porque agora nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, e se Ele é o nosso Senhor, nós temos que obedecer às suas ordens, às suas palavras, os seus mandamentos, as suas leis, os seus estatutos, para que assim nos dê o direito de irmos morar no céu e contemplarmos a face do Senhor e dizermos assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas é bem verdade que só terá o encontro com o Senhor nos céus, na nova Jerusalém, que está preparada para um povo santo, santificado, separado da prática do pecado, aquele que obedece a sua palavra e o seu chamado. O Senhor, ele ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, após João ser preso, Jesus andando ali pelas regiões ali da Galileia, ele viu Simão e ele viu André, que estavam ali lançando as suas redes. E o Senhor faz um convite para que assim eles sigam a Ele. E a Bíblia nos diz, a palavra do Senhor nos diz, que naquele mesmo instante eles largaram, deixaram as suas redes, a vida que eles levavam ali, porque o Senhor tinha projeto, o Senhor tem planos na vida de cada um de nós. Assim como foi com aqueles homens, que o Senhor disse: sigam-me, pois agora vocês não serão mais pescadores de peixe, mas serão pescadores de homens, a resgatar homens que estão ali nas trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Seguindo um pouco mais adiante, o Senhor, ele vê Tiago e João, que estavam ali consertando as suas redes, e o Senhor faz o mesmo convite. Interessante observarmos e entendermos que quando recebemos um chamado para seguir algo ou alguém, é necessário uma mudança. Aqueles homens a qual antes eles viviam ali naquela prática da pesca de peixe, Jesus chama eles para uma outra missão, para algo extraordinário, algo maravilhoso e grandioso, em que hoje chegou em nossas mãos, através desses homens que entenderam o chamado do Senhor, e assim deixaram para trás aquela sua vida que antes eles viviam, para viver agora um propósito muito maior, o propósito de seguir o Filho de Deus, aquele em que mais à frente vai levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, se fazer maldito por mim e por você, mesmo ainda sem merecer. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor, ainda no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, versículo 13 e 17, o Senhor está passando ali pela região de Cafarnaum e vê um homem chamado Levi sentado na alfândega. Este, por sua vez, cobrador de impostos, publicano, que servia ali ao governo estrangeiro. E todos que ali residiam naquela região olhavam para aquele homem com um olhar atravessado, olhavam para ele com desprezo, porque geralmente os publicanos, eles eram desonestos. E aí é interessante observarmos com esses chamados em que o Senhor escolhe, que o Senhor ele não olha como um homem vê,
ele olha o interior, o coração. E o Senhor fazendo um convite a Mateus para que ele o seguisse. Certamente Mateus vivia ali com regalias, ele vivia bem para aquela época em que ele estava. Mas quando ele entende o chamado do Senhor Jesus, ele nega aquela vida em que antes ele vivia. Ele rejeita aquilo que ele estava vivendo, em que não estava sendo do agrado do Senhor. Mateus convida Jesus para ir para a sua casa. E é interessante que quando nós tomamos essas decisões de confessar ao Senhor, entregarmos a nossa vida para Ele, e deixar Ele entrar em nosso coração e fazer morada, quantas pessoas nos apontam, assim como apontaram para Jesus, dizendo que Jesus entrava na casa de pecador, para sentar à mesa com o pecador. Mas eu quero dizer algo para lá na igreja, que Jesus ele veio justamente, como nos diz as Escrituras, a buscar e salvar o que se havia perdido. Agora é eu, agora é você. E o Senhor ali faz uma transformação na vida de Mateus. Mateus agora muda, vamos dizer assim, se posso dizer, de carne. Ele agora já não é mais cobrador de imposto e nem vai mais defraudar alguém, mas agora Mateus vai se tornar apóstolo do Senhor. Mateus agora ele vai seguir com o propósito de agora aprender com Jesus para assim alcançar vidas para o Senhor Jesus. Para que outras pessoas, assim como ele, assim penso eu, fazendo uma conjectura, sentindo uma alegria imensa de estar ali na presença do Senhor. Por quê? Com que base eu digo isso? Com base nas Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. E Mateus estava sentindo algo extraordinário de estar ali na presença do Mestre, aprendendo com Ele, convivendo com Ele dia a dia. E para isso, para nós andarmos com Jesus, é necessário nós rejeitarmos e renunciarmos aos prazeres desta vida, para que possamos assim ser chamados de discípulos de Jesus. Por quê? Porque discípulo é aquele que segue o ensinamento do seu mestre. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E quão grandes coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 2, vai falar de um homem extraordinário. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, dizem que é um tipo de Cristo, um libertador. Moisés foi ali criado pela filha de Faraó, com todas as regalias daquele império no Egito. Moisés ali aprendeu todos os costumes, vivia ali em ouros, em boas comidas, homens ali servindo a ele, pois ele agora fazia parte ali do povo ali do Egito, de Faraó. Mas aí nós aprendemos uma lição com o exemplo que Moisés nos dá. Moisés, quando viu o seu povo ali sofrendo, sendo espancado por aqueles homens que ali executavam pancadas, Moisés entra em defesa do seu irmão
E o Senhor assim faz algo extraordinário na vida de Moisés, escolhendo ele como um libertador do povo que estava ali escravizado. Veja que Moisés, dentro do texto que li nesta noite, ele negou a si mesmo aqueles prazeres para entrar em defesa do seu irmão. E quantas das vezes nós recebemos ofertas aí do mundo, recebemos convites aí do mundo, presentes aí que o mundo dá, e negamos o chamado de Cristo para aceitar o convite em que o mundo aí fora oferece. É interessante observarmos que, assim como Moisés, também nós temos um outro exemplo dentro do Antigo Testamento, como foi louvado aqui pelas senhoras, deste jovem chamado Daniel, e de mais 3 jovens, Ananias, Isaías, Misael e Azarias, é isso? Porque eu profiro esses nomes? Porque os nomes Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes babilônicos, a qual eles tinham sido do império ali em Babilônia, tinham sido trazidos ali de Israel, para ali, tinha sido escolhido, a qual o rei Nabucodonosor tinha pedido para que trouxesse jovens sábios ali da nação de Israel. E ali aqueles jovens, o rei mandou que lhe desse das iguarias em que o rei mesmo comia e do vinho para eles. E que grande lição nós também tomamos dentro das Escrituras Sagradas com esses 4 jovens, em que eles não aceitaram a oferta de se contaminarem com a oferta do rei. Eles pediram que desse a ele legumes e água, mas eles não se contaminaram com a oferta que o rei tinha oferecido a ele, porque eles sabiam a quem eles serviam. Que grande exemplo nós temos desses outros 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, em que o rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua para que ao som dos instrumentos todos ali se curvassem e adorassem aquela imagem. Mas aqueles 3 jovens, eles sabiam em quem eles tinham crido, eles sabiam em quem criam, num Deus todo-poderoso, um Deus que livra, um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que dá livramento, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, um Deus imutável. Ele não há sombra de variação. O que ele fala, está falado, e ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Aqueles jovens foram lançados numa fornalha de fogo, porque não se curvaram e não adoraram outros deuses. Aqueles jovens ali, Deus deu livramento àqueles jovens. Havia um 4º homem que passeava com eles. Isso na teologia, muitos dizem que é uma aparição de Cristo, na teologia. É Cristo já aparecendo ocultamente no Antigo Testamento. É Ele o Senhor que guarda, que cuida, que livra aqueles que são fiéis a Ele até a morte. Como diz as Escrituras, porque base, irmão, eu posso dizer isso para a amada igreja, com base nas Escrituras: ser fiel até a morte e dar-lhe a coroa da vida. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos diz, está escrito lá em Tiago, capítulo 4,
Versículo 6. Que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Muitos aí fora dizem que os humilhados serão exaltados. Não. Eu não aprendo assim nas Escrituras Sagradas. Eu aprendo que, como está escrito, quem se humilha na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Os orgulhosos, que não querem negar a si mesmos, aos seus bem-prazeres, aos prazeres da carne, aonde a Bíblia nos diz que o pecado foi condenado na carne. E muitos aí fora estão trilhando uma vida conforme a sua própria vontade, esquecendo do seu Criador, esquecendo que tem um Deus que tudo vê. Com que base, irmão, você diz isso? A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele é um dos atributos de Deus, é a onisciência, a onipresença. Ele está em todos os lugares. Quando eu penso que ninguém está vendo, Deus está vendo. Deus sabe de tudo. E muitos estão enganados, como diz as Escrituras, trilhando um caminho que aos seus olhos parece ser bom, mas ao final é um caminho de morte. É um caminho que distancia cada vez mais o homem do seu Criador. Costumamos sempre que temos a oportunidade de pregar, de falar de Jesus. E qual é o objetivo da igreja do Senhor? É pregar a salvação. Para que, como está escrito, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. E se existe, amada igreja, meu amigo, minha amiga, você que nos ouve através deste aparelho de som, porque a palavra de Deus ela não se restringe apenas a esse recinto. A palavra de Deus ela não fica presa apenas a quatro paredes. Você que está nos ouvindo, de repente é na esquina ou na sua casa, no seu sofá, na sua cama, onde você estiver, a palavra de Deus está lhe alcançando. O Senhor está falando ao seu coração. Aleluia. E aí a Bíblia vai nos dizer, conforme está a primeira epístola ou a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Por quê? O mundo está num processo de degeneração. Nós aguardamos ansiosamente a vinda do Senhor a qualquer momento. Se a nossa, como diz a palavra, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. E a ira de Deus virá sobre aqueles que não andam conforme a sua palavra. E aí nós vemos como Paulo escrevendo na igreja aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Veja que nós estamos falando de uma questão de escolha, de uma questão de renúncia, de se negar a si mesmo, de negar os bens prazeres ao nosso eu. Veja que o apóstolo Paulo ele diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que levo neste corpo, nesta natureza decaída, eu já não faço conforme a minha vontade. Porque como está escrito, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Eu tenho que fazer
Senhor. Mas como as pessoas estão querendo viver? Lucas, capítulo 17, versículo 26 e 27. Como aconteceu nos dias de Noé. Quero trazer a memória aqui, recentemente o carnaval acabou há poucos tempos, não foi? Há poucos dias. E é com grande tristeza que nós sabemos que muitos estavam na casa do Senhor, se deixaram levar pelo convite do mundo. Quem é o dono da festa do carnaval? Qual é a intenção dele? Ele vai lançar coisa feia aos olhos dos homens. Homens, eu quero dizer no gênero masculino e feminino. Muitas luzes, muito enfeite, muita oferta. Houve um bloco que até bebida graça dava. Tem pessoas lá fora que organizam esses carnavais, que sacrificam até pessoas a pedido deles. É algo muito sério. Quem tem o conhecimento da verdade, que já teve um encontro com Jesus, tem que clamar ao Senhor todos os dias por misericórdia, para rejeitarmos essas ofertas que o mundo oferece, que o diabo, o inimigo das nossas almas, oferece. Porque é que nós entendemos, de acordo com o que está escrito, que naquele grande dia, como diz a palavra, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Por quê? Faça uma auto-reflexão. Nós devemos fazer auto-reflexão. Eu estou livre de cair? Não. O pastor está? Não. A irmã Cristina está? Vocês estão? Quando nós estamos fracos, no sentido fraco, devemos correr para os pés de Jesus. Chorar nos pés de Jesus. Porque senão, meus irmãos, se o eu crescer, o egocentrismo, ou seja, o homem no centro, se deixar crescer, o inimigo vem, e dá uma rasteira. Eu, você, sem Jesus, sem o Espírito Santo dentro de nós não somos nada. Hoje pela manhã no mercadinho fiz uma reflexão com o jovem. Eu disse para ele o seguinte: eu disse, amado, nenhum de nós está livre de sofrermos os ataques do inimigo. Ele nos ataca todos os dias, a todos os momentos. E você sabe onde ele vai mais atacar? Por isso que nós temos, que nos alimentarmos da palavra. Se eu e você ficarmos alguns dias sem comer e sem beber água, o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar fracos.
E o inimigo ele vai querer aproveitar aquele momento para nos atacar. Nós temos o maior exemplo do nosso Senhor. Após o Senhor ser batizado, ele foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado por quem? E o diabo usou o quê? Ele mandou transformar pedras em pães, e o Senhor disse: nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando nós estamos com sede, nós vamos ali na nossa geladeira e bebemos água para saciar a nossa sede. Aqui uma fonte inesgotável que jorra dentro do nosso ser. Quer conhecer Jesus? Leia as Escrituras. A própria palavra é Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Louvado seja Deus que Ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar, para nos confortar, para nos consolar, para nos ajudar. E isso é a graça de Deus que é manifestada em nossas vidas. O favor imerecido. Eu e você não merecíamos. Quando eu falo por mim, do que eu fazia, não sei se alguns aqui me conheceram no meu passado, do que eu fazia, eu tenho vergonha do que eu fazia. Mas a graça, a mão do Senhor se estendeu para mim, como diz o hino. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Se eu e você estamos aqui, foi porque o Senhor estendeu a sua mão forte, seu braço forte nos guiou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque nós temos lugar, nós tomamos a decisão de mudar a nossa vida. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Muitos, a gente também tem ouvido falar, hoje estava vendo também nas redes sociais, gosto muito de ficar estudando, vendo algumas pregações de homens de Deus, e aí nós vemos uma reflexão de que homens, mulheres, jovens, adolescentes, diz: pastor, eu não vou mais vir para a igreja. Pastor, por que, meu amado irmão, minha amada, você não vem para a igreja? Porque eu vejo isso, vejo aquilo, eu escuto isso, escuto aquilo. Aí nessa reflexão, talvez não sei se vocês já tenham ouvido, o pastor, se eu vou fazer uma proposta antes de você ir embora. Aí deu um copo d'água e esse jovem. Isso é uma reflexão, amada igreja. Aí disse: você vai pegar esse copo, vai dar a volta em toda a igreja, sem derramar um pingo de água. Depois, se você fizer isso, você pode ir embora. Isso é fácil, pastor. Ele pegou o copo com água e deu a volta em toda a igreja. Quando voltou, ele disse: pronto, pastor. Aí o pastor perguntou: e aí? Não quero ver um pingo d'água, não. Esse copo é Jesus. Assim como você teve o cuidado de não deixar um
pingo sequer, e você não tirou os olhos dele, assim deve ser você na casa do Senhor. Porque quando nós olhamos para o homem, Samuel, né? Eu lembrei que o nome do filho é Samuel. Se eu olhar para Samuel, certamente eu vou ver falha nele. Samuel não é perfeito. Se Samuel olhar para mim, certamente Samuel vai ver falha em mim. Se eu, me permite, se eu olhar para o pastor como homem natural, como todos nós somos, cheio de falhas, cheio de defeito, certamente alguma coisa pode ser que nos entristeça. Mas a partir do momento em que nós olhamos para o Senhor, que habita dentro do pastor, e não olhando para o homem, mas olhando para o Senhor, nós não desviamos em sairmos da presença de Deus. Foi louvado aqui que grande é Ele, como a irmã disse. Nós devemos olhar para o Senhor, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A partir do momento em que nós olhamos para o homem, a qual somos todos diante de Deus, o Senhor olha para todos no mesmo nível. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos no mesmo nível. Nós fazemos parte de um corpo, mas a cabeça é Cristo. E cada um de nós, a qual Ele escolheu e tirou ali das trevas para a sua maravilhosa luz, por mais pequeno que você se ache, mas você é importante para contribuir para o avanço do reino de Deus. Costumo sempre também fazer uma reflexão das nossas mãos. Os dedos das nossas mãos não são iguais, mas cada dedinho da nossa mão, ela tem uma função. Ela tem a sua função a ser executada. O mindinho, ele não é melhor do que o polegar, porque um precisa do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros. E em Cristo Jesus nós vamos se ajudando e se aperfeiçoando. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. E que exemplo o Senhor nos dá, Paulo escrevendo a carta aos Filipenses, do nosso Senhor, em que antes Ele a si mesmo se esvaziou, se humilhou, sendo Deus, mas ali Ele levou sobre si os nossos pecados, como eu falei anteriormente. Assim mesmo, se humilhando, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. E se nós somos discípulos, amada igreja do Senhor, e nós estamos com os nossos olhos no Senhor, nós temos que ser fiel a Ele até a vinda dEle, ou até a nossa partida. Porque a salvação, ela é dada a todos, de graça, mas o Senhor Ele diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da salvação, de ter os nossos pecados perdoados, os nossos nomes escritos no livro da vida, sabendo que é fiel aquele que prometeu, aguardando com paciência nas suas promessas. Aleluia. Quando o Senhor estava no Getsemane, em que ali Ele estava muito angustiado, o que foi que o Senhor disse, falando com o Pai? Ele colocou a vontade do Pai, fazendo uma conjectura. É como se o Senhor dissesse assim: ou se tiver uma outra forma de eu não ir à cruz. Mas o que foi que o Senhor disse? Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nós temos que entender que a vontade não é minha, não é sua, é dele. A glória é dele. A salvação vem dele. O plano é dele. O projeto é dele. E a Bíblia nos diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Meus queridos irmãos, nós temos que perder a nossa vida aqui para este mundo. Nós temos que viver aqui para Cristo, como salvos, testemunhas, sal da terra, luz do mundo, testemunhando o Evangelho, rejeitando os prazeres, os convites, as armadilhas que Satanás tem oferecido. Costumo sempre pregar, outras vezes quando eu vim aqui falei dessa forma. Se perguntar certamente a qualquer pessoa quando estamos evangelizando ou falando de Jesus, quem quer ir morar no céu? Todos querem morar no céu. Mas para ir morar no céu não é conforme o nosso querer, é conforme o querer dele, a vontade dele. Tem que estar alinhado com a palavra dele para ir morar no céu. Não é de qualquer forma. Você tem que negar a si mesmo, negar suas vontades, os seus prazeres e carregar a sua cruz. Não é carregar, eu estou com enfermidade, isso é minha cruz. Como o mundo sai fora, minha sogra é uma cruz, a minha esposa é uma cruz, meu trabalho é uma cruz. Não! Não é isso. Não é literalmente aqui como o Senhor está falando de cruz, como instrumento em que o homem era ali crucificado, era obrigado a sujeito a humilhações, a levar ali parte daquele madeira e ser crucificado. Não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando de nós negarmos os nossos bem-prazeres, a nossa vontade e fazer a vontade dele. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a sua salvação. Muitos têm buscado entesourar riquezas, aonde a Bíblia nos ensina, meus amados, que não devemos acumular riquezas aqui nesta vida. Não que o Senhor não esteja dizendo no sentido de que o povo não pode ser abençoado, ser rico, financeiramente falando. O Senhor Jesus ele não está dizendo isso. Mas não é que nós temos a riqueza, mas é que a riqueza nos ter. Que o nosso coração está voltado para aquilo que nós temos. Quantas pessoas nós temos visto bater no bolso e dizer: o meu Deus é o meu dinheiro, o meu Deus é o que eu tenho. E quantas pessoas nós vimos um exemplo que o Senhor nos deu nessa pandemia? Homens, mulheres, milionários que tinham dormido em cima de dinheiro, querendo comprar ali para a saúde, não tinha como. Quantos deles desceram a sepultura? Quantos deles levaram a sua riqueza para onde eles foram? Mas nós devemos acumular riquezas no céu. E qual é a maior riqueza que podemos apresentar ao Senhor? Frutos de arrependimento que permaneçam, frutos dignos de arrependimento, meus irmãos. Com que nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Se nós não negarmos o nosso eu, a nossa vontade, porque vou buscar desenfreadamente ser rico, a comprar o melhor carro aí, vou usar uma conjectura, uma Ferrari. Eu quero comprar uma Ferrari, vou trabalhar. Do que adianta eu buscar desenfreadamente tudo isso e perder a minha salvação? Que nesta noite possamos ser gratos ao Senhor, agradecidos a Ele por termos negado muitas das vezes o nosso prazer de querer assistir algo ou de estar deitado numa cama. A irmã disse que quando chegou muito cansada, e isso é uma luta constante, vai ser assim até a volta do nosso Senhor. Até a volta dele nós iremos passar por essas lutas, por esses perrengues, por essa briga constante, mas que nós venhamos a ser assim como Maria, escolher a melhor parte de estar na presença dele, aprendendo com o Espírito Santo,
louvando e agradecendo o nome dele. O salmista diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom é estarmos na presença, meus irmãos, na presença do Senhor. Negarmos esses prazeres é passageiro. Nós devemos trabalhar para levar o nosso alimento, devemos. Vamos viver uma vida miserável? Não. Mas que isso não seja a prioridade na nossa vida. A prioridade na nossa vida é o Senhor Jesus. Ele é a nossa prioridade. O primeiro mandamento do Senhor é que nós devemos amar Ele acima de todas as coisas, de todo entendimento, de toda a nossa alma, buscando ao Senhor, sabendo que Ele, aqui nesta vida, como Ele respondeu ao apóstolo Pedro: mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos ganhar com isso aqui nesta vida, 100 vezes mais. E no porvir, amada igreja do Senhor, a vida eterna, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor por este culto. Quero desde já agradecer a Deus por esse momento, a cada irmão. Pedir desculpa ao Valério e outros irmãos também, que o tempo passou tão rápido e eu disse: vou ter a lista de gente, vamos. E o tempo passou, eita Jesus, mas me perdoe, Valério e os outros demais que eu tinha falado da oportunidade. Agradeço a Deus e não cheguei cansado assim, mas eu chego com alegria muito grande na alma, porque nós sabemos que estamos passando um momento ao qual, de oração, pedindo a Deus que levante alguém para trabalhar neste departamento tão maravilhoso que é o departamento feminino. Estamos com dificuldade com o manancial dos ensaios, mas nós vamos orar, nós devemos orar, pedir a Deus. Ainda não tem um horário certo meu, hoje peguei de 8 às 5h30, 6 horas, e louvei a Deus porque eu estou aqui, porque é até 8 horas, né? E eu agradeço a Deus, desde já pastor, passo a oportunidade para o pastor terminar esse trabalho. Peço irmãos que continuem a oração por Camila, também por Iliana, né, que está se recuperando. E eu também peço encarecidamente que orem e intercedam por Cláudia. Amanhã ela vai resolver algo importante, né, pastor, se puder, para que Deus chegue resolvendo todas as coisas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Sim. E pelos nossos visitantes também. Quem está feliz diz o quê? Vocês estão aqui, viu? Amém. Amém, gente. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Depois de ouvirmos esta palavra, né, inovadora, eu glorifico a Deus, agradeço pela vida do pastor, que Deus lhe abençoe grandemente, né? E quero perguntar se há alguém entre nós aqui que ouviu esta palavra e sentiu no coração o desejo de servir a Jesus. Quer entregar a sua vida? Eu quero orar por você. A palavra que o apóstolo Paulo entregou à igreja em Roma, escrevendo lá para Roma, disse: se com a tua boca confessares Jesus e no teu coração creres, acreditares firmemente que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu terás a vida eterna. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Precisamos confessar Jesus. Não basta para crer, precisamos confessar. Né? Eu, em um determinado dia da minha vida, fui convidado para uma igreja, missão evangélica lá em Lagoa Nova. Era uma festa, o pastor Moisés Oliveira, brincalhão, estava pregando. E aí ele pregando sobre a palavra, a importância de se pregar a palavra de Deus. Não é para fazer uma comemoração, para falar qualquer coisa, não é uma palestra, é a pregação da palavra. E é a palavra de Deus que penetra no coração, na divisão da alma e do espírito, e dá o entendimento ao homem que ele precisa de Jesus.
O ser humano sem Jesus não tem vida plena. Com Jesus, quando nós morremos, iremos para o paraíso. Sem Jesus, não tem esse negócio de ficar a alma penada andando por aí. Ela vai direto para o Hades, Sheol, ou a palavra que a gente mais na distância é o inferno. Porque o inferno é o destino de todo aquele que não tem Jesus, que rejeita Jesus. É isso. Amém? Não quero mais enganar ninguém, mas é isso que vai acontecer com quem negar Jesus. E está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Amém? Então é isso. Que Deus continue falando ao seu coração. Não perca tempo. Jesus está morrendo. Eu quero também convidar alguém que esteja fraco na fé, que queira renovar o seu compromisso com o Senhor Jesus. Eu quero orar por você, vir à frente. A igreja vai interceder com você. Tem alguém assim que quer renovar o seu compromisso com Jesus? Glória a Deus! Lá em Cidade Satélite, estava por lá, tem um irmão que ele ouvia a palavra, a esposa era que nem ele não. Ele gostava de jogar futebol, tomar uma cervejinha, não tinha nada disso. Mas toda a pregação ele ficava feliz, ouvia a palavra, mas eu disse: meu irmão, me diga uma coisa, o que acontece com você? Porque se eu não fosse crente, eu teria me convertido hoje. Com essa palavra eu teria me convertido. Como é que você entende essa palavra? Deus sabe, Deus sabe. Na hora certa eu virei. Ele veio no momento mais difícil da vida dele, no momento da enfermidade. Ele passou pouco tempo, veio só para confessar Jesus. Jesus veio. Amém? Vamos estar em pé, vamos orar agradecendo a Deus. Porque é assim, gente. Quando a gente vê a coisa boa, a gente quer compartilhar. A gente quer que todo mundo passe para cá. Quando Noé avisou: olha, essa arca aqui, que não era um navio, não tinha uma proa, não tinha uma roupa, não tinha um leme, era uma arca. Não sei lá. Interessante isso. 3 pavimentos, né? 3 andares, era grande. Deus mandou dizer que daqui a 7 dias Ele fará chover torrencialmente sobre a terra. E as águas dessa chuva, desse dilúvio, vão inundar tudo. Quem estiver na arca será salvo. Quem estiver fora será. Mas aí eu tenho uma boa, graças a Deus. Deixa aí. Então, o que acontece? O que acontece? 7 dias se passaram. Eu disse: Noé, entre na arca, você e a sua família. Noé entrou e o povo achou que não ia acontecer nada. Então Deus fechou a porta da arca. Deus, não foi Noé. Deus fechou a porta da arca. E Deus guardou o todo por fora. E quando Ele fez isso, Ele anunciou um grande estrondo, a grande chuva que estava acontecendo. Amém? Obrigado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, no nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer. Agradecer pelo teu amor e pelas tuas infinitas misericórdias, pela tua paciência para conosco, Senhor. Porque tu não queres que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e alcancem a salvação. É a tua palavra que nos ensina, Senhor. Por isso te agradecemos por este momento último. Agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelos louvores entoados a ti, Senhor, porque o Espírito Santo derramou todo este culto, pela
agradecemos. Pedimos que nos leves em paz e em segurança para os nossos lares. Que continues falando ao coração daqueles que ainda não se decidiram por ti. E a todos nós, Pai, para que não nos esqueçamos da tua palavra. Em nome de Jesus, assim pedimos e já te agradecemos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, hoje e eternamente. Todos dizem amém.